Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Olha, meus queridos irmãos, eu venho mais uma vez, em nome de Jesus, compartilhar mais um pouco da Tua Palavra para estar abençoando as nossas vidas, abençoando a vida de vocês e a minha vida também. Você que me acompanha aqui no canal do YouTube, olha, hoje vou compartilhar a Palavra do Senhor que está no livro de Provérbios, capítulo 8, dando continuidade aqui. Essa mensagem eu preguei no sábado na igreja, para os irmãos, tá? O presbítero Daniel, que nos acompanha sempre, estava lá presente. E mais algum irmão também que acompanha aqui, que eu não me recordo agora a memória. Talvez a diaconisa Laí também acompanhe esse vídeo. Ela também estava lá presente. A palavra do Senhor nunca é demais, então eu trago ela aqui também no canal, para as pessoas que não estavam na igreja lá. E para os irmãos também ouvirem mais uma vez, né? Falar mais uma vez junto comigo, através dessa palavra maravilhosa, pois ela se renova a cada dia. Então eu trago essa mensagem que está no capítulo 8 do livro de Provérbios para os nossos corações. Trago agora no dia de hoje aqui para o canal do YouTube, que no dia que você estiver assistindo vai ser uma bênção para a sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida, sem sombra de dúvidas, tá? Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus para que essa palavra seja abençoadora para nossas vidas, a vida também das nossas famílias. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, eu me coloco, Jesus, em Tua santa presença nesse momento, Pai. No momento que gravo esse vídeo, Jesus, eu peço que o Senhor me capacite, Senhor, para estar gravando a Tua mensagem conforme a Tua vontade, estar passando, Pai, a Tua palavra conforme a Tua vontade. E que o Senhor também, Jesus, abençoe esse irmão, essa irmã que está do outro lado da telinha, Jesus, para estar recebendo a Tua mensagem, estar recebendo a Tua palavra conforme a Tua vontade. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, Igreja de Cristo Jesus. Posso ver um amém nos comentários? Se você puder e souber, deixa o seu amém já aí, tá bom? Olha, não esquece de curtir o vídeo também, tá? O chamado da sabedoria. Assim como eu falei na igreja, irmãos, a gente vimos anteriormente no capítulo 1, convite à sabedoria. Agora mais que um convite, irmãos. A sabedoria tem um chamado para mim e para você. Que sabedoria é essa, irmãos? Olha, no versículo 22 do capítulo 8, a gente podemos ver aqui: o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Essa é uma sabedoria divina, irmãos, que o Senhor criou antes das suas obras mais antigas. Vamos ler para a gente conhecer e falar com essa sabedoria, falar com o Senhor através dessa palavra maravilhosa. Vamos lá, irmãos, em nome de Jesus. Amém? O chamado da sabedoria, irmãos. Esse é o tema da mensagem. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. A sabedoria do Senhor, irmãos, ela está chamando a mim e a vocês que estão do outro lado da tela. Está chamando a gente para quê, irmãos? Para o quanto antes, irmãos, a gente seguir o caminho do Senhor. Aquele que não está seguindo, irmãos, aquele que segue assim como eu, que continue firme, fielmente. Sabemos que enfrentaremos lutas e batalhas, mas o Senhor, Ele está, irmãos, comigo, com cada um de vocês também, que já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Pedimos forças a Ele, que a gente passaremos, suportaremos toda e qualquer provação. Irmãos, a gente aprendemos no estudo bíblico do sábado também, irmãos, que o inimigo, ele nos atenta. As tentações vêm do inimigo, irmãos, mas as provas vêm do Senhor. Então, pedimos força ao Senhor para a gente vencermos toda e qualquer tentação. E que a gente suporte as provações do Senhor também, que são elas que nos deixam mais fortes. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar em nome de Jesus. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas
para os que têm conhecimento. Irmãos, observe aqui o versículo 8. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Assim é a palavra do Senhor, irmãos, assim é a palavra da sabedoria do Senhor. Todas as palavras que vêm do Senhor, irmãos, são justas, nenhuma delas é perversa nem distorcida. Tá, irmãos? Em nome de Jesus, então que você receba essa palavra em sua vida. Amém, irmãos? Amém. Continuamos em nome de Jesus. Eu vou repetir a leitura do versículo 8 e a gente continua, tá? Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para o que tem discernimento são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos. Prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Olha, irmãos, a sabedoria do Senhor é mais valiosa do que todo e qualquer prata, e qualquer ouro, qualquer rubi, diamante que você possa imaginar. Nada, nada, irmãos, que você imagine é superior à sabedoria do Senhor. A sabedoria que o Senhor nos dá é uma bênção, irmãos. É algo que tira eu e você das trevas e leva para o caminho da luz. É algo que continua guiando aquele que já está no caminho da luz, irmãos, para que assim siga eternamente, para vir alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então receba em sua vida essa sabedoria do Senhor. Dobra o seu joelho, clama em alta voz, se necessário, em silêncio, conforme o Espírito Santo tocar no teu coração. Pede a sabedoria do Senhor, pede que você seja sábio, que acima de tudo, independente do que acontecer, independente das tentações que o inimigo leve para a sua vida ou as provações que o Senhor permita que você passe, que acima de tudo você jamais saia do caminho de Jesus, que você jamais deixe de seguir o caminho de Jesus. Pois a vida, eu falei na igreja, irmãos, a gente hoje sabemos, talvez no início, quando eu entrei, eu poderia até achar que, tipo, quando a gente aceita Jesus como Salvador, tudo se resolve, tudo é mais leve. É, irmãos, em um sentido, não tem um obstáculo que seja pesado. Parece uma luta, a vida e tudo, mas a gente tem uma alegria inexplicável, irmãos. Estamos enfrentando lutas e batalhas, eu mesmo conto para vocês. No sábado, dificilmente eu vou pregar num sábado para mim não enfrentar uma luta na semana. No domingo já é mais tranquilo, irmãos. Eu não sei, eu creio que porque nós passamos no sábado ali, e a gente, às vezes eu enfrentei até uma luta na semana, mas como eu não vou pregar no sábado, e a gente acaba ali vindo para ouvir a palavra do Senhor através de outra pessoa, louvor e tudo. Aí no domingo você vai pregar, você está mais leve, para aquele sábado ali foi uma bênção para a sua vida, é como se a semana lá que passou de nada valeu, tipo, não te abalou em nada, entendeu? Mas no sábado você está se preparando na semana e parece que é uma semana de luta, irmãos, assim é na minha vida, mas tem algo que é muito glorificante, é poder estar lá. Às vezes eu não entendo, pai, poderia estar outra pessoa aqui mais capacitada do que eu, mas o Senhor fala, meu filho, eu quero que você esteja ali. Não é tipo, irmãos, é algo maravilhoso, não é algo dizer assim que eu bati no peito, eu quero porque eu quero estar lá. Jesus fala comigo, irmãos, meu filho, eu escolhi você. Se eu escolhi você, porque você tem capacidade. Amém, irmãos? Você crê assim como eu, irmãos? Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja sempre o nome do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não importa a luta, irmãos, que eu enfrente durante a semana, é sempre uma honra. Eu agradeço à Igreja Adventista Promessa por me convidar para pregar. É uma honra, independente que seja no sábado, no domingo, irmãos. É sempre uma honra servir ao Senhor. Independente, irmãos. É muito glorificante poder servir ao Pai. Amém, irmãos? Olha, vamos continuar em nome de Jesus. Só para a gente recapitular aqui, irmãos, no versículo 11. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela, irmãos. Amém. Olha, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Irmãos, olha, eu parei aqui na igreja. Eu estava falando com o Senhor na sexta-feira para a gente estar falando junto nessa palavra para poder pregar no sábado, olha, irmãos. E o Senhor tocou fortemente meu coração. O Senhor nos fala, temer o Senhor é odiar o mal. Não é, irmãos? Não tem como a gente temer o Senhor, seguir o seu ensinamento e ter paz com o mal, ter paz com as pessoas que
praticam mal, se a gente segue o caminho do Senhor, essas pessoas vão querer nos perseguir, irmãos. Não tem escapatória, tá? Você está indo pelo caminho contrário a elas. Então, vai estar batendo de frente, não tem jeito. Mas algo que é maravilhoso é que você pode até esse corpo físico aqui ser destruído. Às vezes, eu não sei se cheguei a falar na igreja, ou se eu já falei para alguém. O inimigo pode até pegar o seu corpo e amarrar uma bomba, você ser destruído, esse corpo aqui físico. Mas o Senhor poderá te dar um corpo glorificado na tua volta, irmão. Você será ressuscitado em um corpo glorificado, sem nenhuma enfermidade, muito melhor do que esse corpo que hoje a gente temos, irmãos. É algo maravilhoso. E eu também falei, irmãos, quando eu falei isso, é o mesmo Deus que é capaz de nos transformar em um corpo glorificado, ressuscitar em um corpo glorificado. Ele também, irmãos, pode evitar que eu e vocês seja destruído. Nada, irmãos, uma palha não se move se não for da vontade do Senhor. Assim nós cremos. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos. Que palavra maravilhosa, irmãos. Vamos continuar em nome de Jesus. Versículo 13, recapitulando. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. Olha, irmãos, o conselho sensato vem da sabedoria do Senhor. Vem do Senhor, irmãos. Pode vir de mim, pode vir de um irmão que segue a Jesus, mas o conselho sensato, por mais domingos pode passar. O evangelista Dom aqui pode passar. Um pastor pode passar, um presbítero, um diácono. Um irmão pode passar. Mas de onde é que vem, irmãos? Será que é do evangelista Adão que vem o conselho sensato, o conselho sábio? Não é, irmãos. A gente somos usados para a honra e glória do Senhor. O conselho sensato vem do Senhor, irmãos. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Feliz aquele que é usado pelo Senhor, irmãos. Aleluia. Louvado seja sempre o nome do nosso Rei, irmãos. Amém, Jesus. Olha, continuando. Recapitulando. Versículo 14. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Por intermédio de quem, irmão? Vocês acham que os presidentes aí governam os países, os governos? A gente fala, nossa, esse governo ganhou, mas vai ser ruim, viu, que eu votei no contrário. Às vezes fala, esse presidente ganhou, nossa, vai ser terrível, esse prefeito, esse vereador. Irmãos, o Senhor foi quem colocou lá, tá? Independente se você votou ou não, se ele está lá porque o Senhor permitiu. Então, em vez de você condenar, ora pelaquela pessoa lá. Talvez hoje ela esteja servindo o mal, né? Seguindo um caminho errado aí, mas você pode estar orando por ela em vez de estar condenando ainda mais. Quem sabe Deus abençoa, Deus ouve as suas orações, de tanto você orar, né? O Senhor pode estar fazendo seu pedido, estar abençoando aquela pessoa e trazendo ela para o caminho do Senhor. Amém, irmão? Senão, em vez de você condenar as pessoas, ora por elas, tá bom? Amém. Vamos continuar em nome de Jesus. Versículo 16. Também por meu intermédio governo os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. O Senhor nos fala aqui no versículo 17. Que Ele ama quem ama Ele. Nós que procuramos Ele, o encontramos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja sempre o nome do nosso Rei, irmãos. Eu não canso de dizer, irmãos. Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É uma alegria imensa falar isso, irmãos. Continuando, irmãos, versículo 18. Olha, eu vou recapitular o versículo 17, tá? Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Assim fala o Senhor, assim fala a sua sabedoria. 18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Olha, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Versículo 19. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. Olha, irmãos, o fruto da sabedoria do Senhor é melhor do que o ouro puro, o ouro mais valioso que você possa imaginar. Eu que já sigo Jesus, os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo que já seguem também sabem desse valor que o Senhor fala, que a gente já sente no nosso coração o quanto é importante servir o Senhor. E você que talvez não siga ainda está assistindo esse vídeo, eu já profetizo sua vida que você vai passar a seguir a partir desse momento. Você vai dobrar o seu joelho, vai aceitar Jesus como Salvador e você vai passar junto com a gente, seguir o teu santo caminho, a servir, e você vai ver o valor
Quanto bom é seguir o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Olha, vamos continuar em nome de Jesus. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. Recapitulando, tá, irmão? Versículo 19. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Olha, irmãos, aqui fala de riquezas. Que o Senhor dá riqueza àquele que o ama, aqueles que o amam, irmãos. Essa riqueza, irmãos, às vezes você não tem nada. Você não tem nenhuma casa, nenhum carro, mas você está rico. Você está rico porque você tem o amor de Deus, você tem o agir de Deus na sua vida, você é usado pelo Espírito Santo. Tem coisa melhor que isso, irmãos. Sem falar que o Senhor pode te dar, sim, o carro do ano, Ele pode te dar a casa do ano. Não se preocupa, tá? O que for para você ter, você vai ter em nome de Jesus. Então, não fica ansioso por coisa alguma, tá? Em tudo dá graça. Dá graça a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pelo pão de cada dia, pelo simples respirar, por você estar assistindo esse vídeo aqui agora. Amém? Pode ter certeza que tem pessoas que queriam estar assistindo esse vídeo nesse momento e talvez não tenha condição de estar assistindo. Às vezes está sem visão para ver, só consegue ouvir, mesmo assim está assistindo. Outras vezes está em coma uma hora dessa, numa cama de hospital, impossibilitado de estar vendo. E eu peço, se você tem um parente em coma, que tem a oportunidade, coloca sim esse vídeo para ele ouvir, tá? A gente vai estar orando aqui por todas as pessoas que estiverem enfermas no final desse vídeo. Quem sabe aquela pessoa que você tanto ama, que está em coma, não é agora que ela vai acordar ouvindo esse vídeo, ouvindo a oração que aqui vamos fazer juntos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Vamos continuar em nome de Jesus. A gente parou no versículo 21, irmãos. Concedendo riquezas aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Vamos para o versículo 22. O Senhor me criou. Falamos agora, irmãos. Lembra que a gente veio cá o versículo 22 no começo? Sobre a sabedoria do Senhor, a gente vem falando dela. O Senhor me criou com o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Olha, irmãos. Versículo 25, irmãos, olha que bênção. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Antes de ser estabelecidos os montes e as colinas, a sabedoria do Senhor foi criada, ela tinha nascido, irmãos. Antes de criar a terra, antes de criar eu e vocês. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, louvado seja sempre o nome do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Amém. Versículo 26, continuando. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Irmãos, parando aqui para refletir nesse versículo 29, que eu parei na igreja, eu paro aqui também em nome de Jesus, que o Senhor toca em meu coração, assim como da primeira vez que eu li, irmãos. Olha, para que as águas não violassem as suas ordens. As águas, irmãos, elas são obedientes ao Senhor. Ela não viola a ordem do Senhor, irmãos. Eu falei na igreja e falo aqui. Às vezes a gente vemos casas aí sendo inundadas, né, sendo arrastadas pela água. Muitas das vezes você vai ver o local que fizeram essas casas numa baixa, onde certamente, tendo fortes chuvas, as águas alagariam. Então as pessoas vai, às vezes por passar algum tempo sem aquele lugar ser alagado, sem ter forte chuva, elas constroem a casa naqueles lugares. Quantas casas não são construídas, irmãos, na beira de rios, na beira de lagos? Antes, às vezes por facilidade de não ter água encanada como tem hoje, construía perto, né, para que ficasse mais próximo de uma água, né, mais próximo, uma facilidade. As cidades, vocês verem, por exemplo, a maioria são divisão assim, perto de rios, irmãos. Creio que por essa facilidade, né? A gente que estuda, né? A gente sabe.
estudamos geografia ainda, sabemos que é mais essa questão, irmãos, por a questão da facilidade da água ser mais próxima. Mas aí, irmãos, com a evolução, deve acabar, irmãos. As pessoas devem parar de construir, irmãos, na beira de rios, tá? Na beira de praias. O Senhor dá limite às águas, mas os homens avançam, os homens querem construir em lugares que o Senhor deu para que as águas, quando estiver forte chuva, elas viessem até ali. Os homens que acabam invadindo o espaço que são das águas, irmãos, tá? Que o Senhor estabeleceu para as águas. Então, que os homens, né, que estiver assistindo esse vídeo, alguém que tem uma casa aí na beira de um rio, que pegue essa casa, tendo condições, destrua ela, tá? Não alugue para ninguém. Deixa lá o terreno sem fazer casa, tá? Talvez você tenha condições e muda para outro lugar e aluga ali ou vende para alguém. Tira a sua família do perigo, mas deixa outra. Assim também é nas beiras das praias. Afaste essas casas de perto da praia, de onde a praia vai, irmãos. Coloca mais distante, vê os limites das enchentes, a proximidade que ela pode ir, tá? E faz distante. O Senhor dá limites às águas, mas os homens acabam invadindo esse limite, irmãos. Então, infelizmente, a tragédia que acontece é por irresponsabilidade humanas, que não respeitam a lei do Senhor, não respeitam o que o Senhor estabeleceu. Se o Senhor estabeleceu até certo ponto que era para a água ir, o homem não deve construir uma casa ali, irmãos. Amém? Vocês creem assim, irmãos, em nome de Jesus, igual eu? Amém, irmãos. Amém. Olha, continuando no versículo 30. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora. Olha, irmãos, prestem bem atenção. A sabedoria do Senhor nos fala assim. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Como somos, irmãos, felizes nós que guardamos os caminhos do Senhor, nós que obedecemos o Senhor. Eu falei na igreja lá, nós que obedecemos os 10 mandamentos. Os irmãos falam que tem conhecimento no Novo Testamento. Não precisa obedecer mais 10, eu acreditava assim, nossa, ainda bem que Jesus veio e resumiu, só 2, então fica mais leve. Jesus é maravilhoso, irmãos, ele deixou realmente mais leve. Mas é de uma forma que você pode aceitar com mais leveza, mas automaticamente você cumprindo os 2 mandamentos. O primeiro e maior mandamento: amar o Senhor acima de todas as coisas e não ter nenhum Deus além dele. O segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente cumprir esses 2 mandamentos, irmão, automaticamente vocês observem que vocês estarão cumprindo os 10 lá que o Senhor estabeleceu para Moisés. É algo que Jesus é maravilhoso, que ele vem cá e coloca 2, estabelece 2, para nos dar uma leveza de um aceitamento mais leve, irmãos. 10 era muito pesado, mas 2 é bem mais leve. Então, vou seguir a Jesus, vou aceitar esses 2. Aí você vem e cumprir os 2 lá, que é mais leve. Automaticamente, quando você vê, você já está lá, seguindo os 10 mandamentos lá atrás, irmãos, tá? É uma forma resumida, é uma forma simplificada, mas que não deixa de ter o mesmo valor, irmãos. Você seguindo os 2 mandamentos de Cristo, você vai estar seguindo os 10 mandamentos que o Senhor também passou lá no Antigo Testamento para Moisés, lá no Primeiro Testamento. Amém, irmãos? Vamos continuar em nome de Jesus. Olha, versículo 32, onde a gente parou, né? Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus mandamentos. Continuando, irmãos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve. Olha, irmãos, como somos felizes, nós que ouvimos o Senhor, irmãos. Vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Olha, irmãos, observe, tá? Vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Como é feliz, irmãos, nós que ouvimos o Senhor. Nós que fazemos as coisas conforme a vontade dele. Nós que antes de agirmos, se temos dúvidas, se estamos seguindo o caminho do Senhor, fazendo a vontade dele, nós oramos e pedimos: Pai, por favor, Senhor, nos capacita, nos dá sabedoria, Senhor. Não deixa que a gente vá em nenhum caminho que não seja da tua vontade, mas sim que a gente siga a tua vontade, Jesus. Amém. Como somos felizes, irmãos. Nós que ouvimos o Senhor e seguimos seus ensinamentos. O ouvir que a palavra fala aqui, irmãos, não é um simples ouvir, um simples escutar. É um ouvir
e receber aquilo para a sua vida, colocar em prática, tá? Ouvir o que o Senhor te fala e fazer conforme a vontade dele, tá? E fazer conforme a vontade dele. Amém, irmãos? Versículo 35, irmãos, já estamos encerrando, em nome de Jesus, tá? Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Olha, irmãos, todo aquele que encontra o Senhor, que encontra a sua sabedoria, recebe a vida, irmãos, recebe o favor do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Versículo 36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Olha, se você se afasta da sabedoria do Senhor, você está agredindo a você mesmo. Você está amando a morte. Vamos recapitular o versículo aqui, irmãos, 36. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Olha, a primeira parte do versículo fala assim. Aquele que se afasta da sabedoria do Senhor. Aquele que não pede a Deus a sabedoria, irmãos. Está agredindo a si próprio. Está agindo com imprudência, irmãos. A palavra correta, né? Está agredindo a si mesmo. Olha só, para finalizar, irmãos, o finalzinho do versículo. Todos os que me odeiam amam a morte. Todos aqueles que odeiam o Senhor, que desprezam a sua sabedoria, amam a morte, irmãos. Se você não segue conforme a vontade do Senhor, se você não pede a Deus da sua sabedoria para seguir os caminhos dele, você não vai seguir outro caminho no seu caminho da morte. Você está automaticamente amando a morte, irmãos. Então, receba essa palavra na vida de vocês, tá? Olha, capítulo 8, o chamado da sabedoria. Então, você aceita esse chamado. Não é mais um convite, tá? Um convite é algo mais simples. Agora é um chamado, irmãos, tá? Um chamado da sabedoria para a sua vida. Você mesmo que está assistindo esse vídeo nesse momento. Tá? Você que aceitou Jesus como Salvador, assim como eu, que a gente continuemos firmes e fortes no santo caminho do Senhor. E você aí que ainda não aceitou, que você venha aceitar, que você aceite esse chamado. Venha ser sábio junto com a gente, peça a Deus da sua sabedoria. Venha seguir o caminho do Senhor, independente da batalha que você tenha de enfrentar, o Senhor estará com você. Amém? Amém, meus queridos irmãos. Olha, eu espero que essa palavra que a gente acabamos de compartilhar aqui seja abençoadora para a sua vida e a vida da sua família. No santo nome de Jesus. Amém. Que assim seja também para a minha vida e a vida da minha família. No santo nome de Jesus. Amém. E eu convido a vocês para vir ler também o capítulo 8, tá? Pega sua Bíblia, abre no livro de Provérbios, seja Bíblia física, se você tiver de papel, ou baixa no seu celular e vem ler, irmãos, tá? Capítulo 8 do livro de Provérbios. Vem falar com o Senhor, tá? Vem falar mais com o Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu convido vocês para juntos podermos orar. Para estar encerrando, em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez uns pelos outros, tá? Em nome de Jesus. E agora eu vou orar também por você que estiver enfermo aí ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, tá? Para que, se for da vontade de Deus, você será curado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu me coloco, Pai, mais uma vez na Tua santa presença, Jesus. Eu quero Te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa, pela Tua comunhão, Jesus, pelo Senhor estar dentro de mim, Pai, através do Teu Espírito Santo. Gratidão, Pai. Gratidão também pelo Senhor estar, Pai, dentro desse irmão e dessa irmã que está do outro lado da telinha. Gratidão pelo Teu Espírito Santo, Pai, que nos guia no Teu santo caminho, Jesus. Aleluia. Glória a Ti. Louvado seja sempre o Teu santo nome. Pai, também eu já profetizo na vida dessas pessoas, Pai, que estiveram assistindo o vídeo que ainda não te aceitaram como Salvador, Jesus. Que elas venham aceitar, venham dobrar o seu joelho na primeira oportunidade, da forma que elas puderem, Jesus. Posso que elas estejam enfermas, com alguma condição física, alguma condição impede elas de dobrar o joelho, Jesus. Mas conforme elas puderem, Senhor, que elas venham, Senhor, te aceitar como único e suficiente Salvador, Jesus. Que elas venham junto comigo seguir o Teu santo caminho, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que a gente venha sempre compartilhar a Tua palavra. Que a gente venha sempre orar uns pelos outros. Que a gente venha, Pai, seguir fielmente o Teu santo caminho, Pai. Que a gente jamais desvie do Teu santo caminho. Que o Senhor sempre nos dê da Sua sabedoria, Pai, para sabermos lidarmos com os obstáculos, Pai, para vencermos as tentações e para passarmos as Tuas provações, Jesus.
Amém, meu Pai. Glória a Ti, louvado seja sempre o Teu santo nome, Jesus. Pai, nesse momento eu já profetizo cura, Jesus, na vida de todos os irmãos que estiverem enfermos assistindo esse vídeo nesse momento, Jesus. Seja qual for, Pai, a enfermidade que essa pessoa estiver sofrendo, ela pode estar numa cama de hospital, em coma, Jesus. Seja qual for, Pai, a enfermidade, o médico pode estar dando algumas horas de vida para ela, Jesus. Mas eu creio, Pai, que se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-la, o Senhor pode restaurar a saúde dessa pessoa, Jesus. Seja qual for, Pai, a enfermidade que esse irmão e essa irmã estiver sofrendo, que o Senhor venha curá-los, Pai, em Teu santo nome, Jesus. Se assim também for da Tua vontade, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti, louvado seja sempre o Teu santo nome, Jesus. E que acima de tudo, meu Pai, seja feito sempre a Tua vontade, Jesus. Na minha vida, na vida da minha família, e na vida também, Jesus, desse irmão e dessa irmã que está assistindo esse vídeo nesse momento, e da família deles também, Jesus. Amém, meu Pai. Glória a Ti, louvado seja sempre o Teu santo nome. E nós já Te damos graça, Pai, pois sabemos que se o Senhor nos curar nesse momento, o Senhor é Deus. Se o Senhor também não quiser nos curar nesse momento, o Senhor continua sendo Deus. O mais importante é seguir os Seus ensinamentos, Jesus, pois sabemos que se seguirmos fielmente os Seus ensinamentos, se alcançarmos a Tua salvação, na Tua volta, Jesus, nós seremos transformados em corpos glorificados sem nenhuma enfermidade. Se ainda estivermos em vida, seremos transformados em vida. Se já estivermos mortos, seremos ressuscitados, transformados em corpos glorificados sem nenhuma enfermidade. Para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Louvado seja sempre o Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Olha, para sempre seja louvado o nome do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Olha, eu espero que essa palavra que a gente compartilhamos aqui seja abençoadora para a sua vida, a vida da sua família. Que essas orações também sejam abençoadoras para a sua vida e a vida da sua família. No santo nome de Jesus. Amém. Olha, te peço também, se você não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Deixe seu amém nos comentários ou seu pedido de oração, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço especial também hoje nesse vídeo, tá? Para o presbítero Daniel, você que sempre está acompanhando aqui. Dou graças a Deus pela vida dele. Pessoa maravilhosa que nos ensina sempre. Uma bênção do Senhor em nossas vidas. A diaconisa Zenaide também. A diaconisa Laí. Pessoas maravilhosas, irmãos. Servos do Senhor, servos tementes do Senhor, assim como eu. Pessoas maravilhosas. Que o Senhor abençoe sempre eles. Dê vida longa a eles. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor venha abençoar também a Nádia lá do Zombina, que sempre está acompanhando meus vídeos. A Valdelice, a Maria Luísa, a irmã Fran. A minha mãe também, tá? Que Deus abençoe todos vocês que sempre estão aqui junto comigo, tá bom? Que Jesus abençoe grandemente cada um de vocês. E se alguém tiver um pedido especial de oração, pode deixar nos comentários, pode me procurar também em uma das minhas redes sociais aí no privado, tá? Pode me chamar qualquer rede em que você tenha, tá? O nome sempre vai ser o mesmo aqui do YouTube, tá bom? Então, quiser fazer um pedido de oração especial, pode deixar no comentário. Não querendo deixar nos comentários, se for privado, pode enviar no privado também, tá bom? Se quiser, eu faço até um vídeo orando por você e pela sua família. Se quiser que eu ore privado, também eu oro. Oramos juntos uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém? Olha, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, irmãos. Amém, Jesus.